acontecimentos que mudaram a sua vida de uma vez por todas. Uma pessoa antes e outra pessoa completamente diferente depois do ocorrido. Se você já passou alguma coisa em sua vida que literalmente mudou tudo da noite pro dia, você vai querer ficar aqui para saber o que foi que aconteceu na minha, não só uma, mas como 2 vezes, para que você possa entender que muitas vezes as fatalidades que acontecem em nossas vidas têm uma importância muito grande. Vem comigo que esse vídeo está imperdível. Fala comigo, seus lindos, suas lindas, que saudade que eu tava de vocês, que saudade que eu tava de ficar aqui nesse cantinho seguro, falando diretamente com vocês sobre as coisas da vida. Com esse novo projeto de podcast na van, que tá sendo um teste, que tá acontecendo aqui e ali, ainda treinando para saber se é algo que vai ficar bom o suficiente, porque vocês não merecem... Porque vocês merecem apenas o melhor. Então tá em uma fase de teste, tô ainda estudando, tô tentando ver como eu posso melhorar a qualidade do vídeo, áudio, essas coisas. Então tá sendo um teste. E por esse motivo eu acabei ficando um pouquinho afastado do nosso cantinho seguro aqui, que continua o mesmo, onde eu posso ser eu, você pode ser você. E junto, meu lindo, meu querido, a gente pode ser quem a gente quiser. Tá me entendendo? Pessoal, esse vídeo é um vídeo de extrema importância, onde eu vou relatar o ocorrido que mudou a minha vida de uma vez por todas. Literalmente eu fui sequestrado não só uma vez, mas como 2 vezes. Fui sequestrado 2 vezes. Isso mesmo que vocês ouviram. Isso teve um impacto muito grande na minha vida. E é por esse motivo que eu vim aqui falar sobre esse ocorrido, que independente do que aconteceu com vocês, caso você tenha passado algo muito grave também, possa servir de exemplo para que você entenda a importância de enxergar a vida de uma outra maneira quando é se dada uma segunda chance. Então esse negócio que eles dizem por aí que um raio não cai no mesmo lugar, isso aí é uma inverdade. Porque caiu 2 vezes no mesmo lugar. Como a história pode ficar muito grande, eu vou tentar fazer um resumão para que eu possa dividir esse vídeo em algumas partes. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. O ocorrido, o trauma, que foi após o ocorrido, e a minha conclusão de vida após ter passado por esses 2 sequestros. Então esse vídeo tá imperdível para que você possa enxergar a vida de outra maneira, independente de não ter passado o que eu passei, pois é baseando na história um do outro, na experiência, trocando figurinha, que a gente evolui e cresce a cada dia. Lembrando que esse canal continua sendo um canal onde todo mundo é bem-vindo. Eu, você, ele, ela, eles, o que for que existe aí fora. Somos todos bem-vindos aqui, sem julgamento, sem rótulos, porque é assim que a gente se evidencia. A gente pode não entender a dor do outro, mas a gente precisa respeitar. Vem comigo que esse vídeo tá muito bom e eu estava morrendo de saudade. Vou tentar o máximo para esse vídeo ficar incrível. Bora! O primeiro sequestro. Eu nunca me imaginei numa situação como essa, nunca parei para pensar o que eu faria, como eu agiria. Então, para mim, foi um choque muito grande ter passado por uma situação que literalmente eu fiquei entre a vida e a morte. Porque o primeiro sequestro ele foi muito grave e muito sério. Já o segundo, ele foi, podemos dizer, baseado no primeiro, pouco mais tranquilo. O primeiro sequestro havia alguns meses que eu havia chegado da Europa, literalmente sem dinheiro nenhum, morei fora 1 ano, eu acho que talvez as pessoas acharam que eu estivesse com algum dinheiro, mas essa vida na Europa, essa vida no exterior, que as pessoas clamam tanto achando que vão literalmente enriquecer, isso aí é uma bobagem, isso não existe. Você trabalha muito, gasta o seu dinheiro na mesma moeda e, consecutivamente, juntar uma grana muito boa, você não consegue. Se você trabalhar muito, 2, 3 empregos, sim. Mas se você não tem interesse em mandar o dinheiro pro Brasil, fica um pouco ali, elas por elas. Isso aí é um fato. Bom, isso aí foi um resuminho rapidinho só para vocês entenderem. Quando eu retornei ao Brasil, depois de 1 ano morando fora, eu estava namorando, voltando de um término traumático, bar, uma briga, essas coisas. Eu voltando para casa na madrugada, coincidentemente ou não, porque eu não acredito em coincidências, foram dias que eu estava muito temoroso para sair de casa. Não sei se existe essa palavra temoroso, mas veio na minha cabeça e eu usei. Então, eu não queria sair muito aquela semana. As minhas primas me chamavam, essas coisas eu não queria
queria muito sair. E eu era muito de sair nessa fase dos meus 20 anos. E o que aconteceu foi, voltando pra casa na madrugada, eu parado em um semáforo vermelho, um rapaz me abordou, esse rapaz estava armado. E aí eu, que na minha inocência já havia ficado fora, já fazia um ano, peguei em Belo Horizonte, acabei com a regra de parar em semáforo durante a madrugada, onde que as pessoas normalmente, ou a maioria das pessoas, elas não param. E nesse momento, esse rapaz abordou, entrou no carro armado, levou até um determinado local, onde mais 2 rapazes entraram no carro. Eram 3 e pelo sotaque percebi que os 3 eram carioca. Não sei dizer se haviam saído do Rio de Janeiro para fazer esse sequestro em Belo Horizonte ou se realmente muitos dizem que poderiam ter sido mandados, pois eu havia acabado de chegar da Europa. Mas eu não acredito. Eu acho que foi uma mera coincidência, que eu não acredito, mas acho que mandado não. Foi simplesmente o acaso de eu estar no lugar errado na hora errada. E não aconteceu uma vez, aconteceram 2 vezes. Nesse momento que eu havia sido abordado, eles imediatamente me passaram para o banco de trás, pediram para tirar o meu cinto, cadastro, essas coisas, e me amarraram com os cadastros e com o cinto que eu usava naquele momento. Nesse momento, a gente, depois dessa abordagem, me deitaram atrás, me deitaram naquele corredorzinho, e um rapaz ficou atrás comigo, pisando na minha cabeça, 2 rapazes nos bancos da frente. Depois dessa abordagem, depois de me amarrarem, etc., eu lembro da gente começar a fazer um percurso maior. Paramos num posto de gasolina para abastecer. Lembro de olhar para cima e conseguir ver o frentista abastecendo. Não sei se ele não conseguiu me ver, porque o vidro não era tão escuro. Ou talvez viu e ficou com medo, ou viu e reportou, porque vocês vão entender mais pra frente o que aconteceu. É só ficar comigo e não sair desse vídeo. Pessoal, acabei esquecendo de falar pra vocês. Curtirem, comentarem, compartilharem, porque com essa história que eu estou contando hoje pra vocês, fator que salvou a minha vida nesse sequestro, que eu tenho toda a certeza do mundo, pode salvar outras vidas. E eu não estou brincando e nem exagerando. Eu sou sim um pisciano, muito do pisciano, mas não estou exagerando. Um fator que eu vou falar pra vocês no final me salvou desse sequestro, salvou a minha vida literalmente, e eu vou passar a mesma coisa para vocês, para se caso vocês passarem pela mesma situação, vocês terem o discernimento de saber mais ou menos o que fazer, que me ajudou, né? Espero que possa ajudar vocês também. Então o frentista acabou abastecendo. Eu lembro que o frentista olhava pro vidro e eu olhava para ele para cima. Então não sei se ele viu ou se não viu, mas pode ser que tenha visto pelo desfecho do final desse sequestro. Daí saímos de lá para uma outra cidade, pegamos uma estrada, saímos de Belo Horizonte para uma outra cidade, que eu nem vou lembrar qual cidade aonde eu parei, porque eu acabei esquecendo de muita coisa por conta do trauma, por conta de uma das coisas que fizeram comigo durante essa jornada. Pegamos a estrada e naquela época, era uma época que um dos CDs da Maria Gadu havia estourado. Então eu estava ouvindo Maria Gadu o tempo inteiro. Beijo, Maria Gadu. Eu até contei isso pra ela num show que eu fui dela em Londres. Nesse meio tempo, o CD da Maria Gadu tocou por várias horas. Eles não tiraram o CD, eles não pararam a música e ele repetiu. Viajamos para essa outra cidade. Até então, por eu ter visto a cara dos 3 indivíduos, eu tinha certeza. Se eu falar que eu tinha certeza, eu vou estar mentindo. Que eu não parei para pensar que eu poderia perder a minha vida. Eu acho que eu sempre tento ficar o máximo positivo possível. Eu não gosto de imaginar o pior. Então, o que eu fiz naquele momento foi manter a calma, porque eu estava muito calmo, consegui manter, na verdade eu não estava calmo por dentro, né? Mas por eu ter visto a cara dos 3 indivíduos, depois, quando eu analisei, o risco para que eu pudesse ter perdido a minha vida foi muito grande. Chegaram os meus cartões que eu tinha na época, de 2 bancos, se não me engano, viram a senha e falaram: nós vamos parar para tirar dinheiro e se essa senha estiver incorreta, vamos te matar. Isso foi antes da meia-noite. Tiraram dinheiro, eu acho que eu tinha uns R$1.000 na conta, se eu não me engano. E depois da meia-noite, eu acho que foram ao banco novamente tirar mais dinheiro, que havia um limite na época, né, por conta do horário. E com isso a gente foi viajando a estrada fora aí com um carro que na época o carro nem era meu, era um Monza Tubarão 4 portas do meu pai e eu tava usando o carro. Então, para falar, não era nem porque eu estava num carrão ou essas coisas. Realmente foi estar no lugar errado, na hora errada. Então a gente começou a viajar. Em um determinado momento, eu vou falar o que aconteceu, mas eu só vou revelar o motivo no final, tá? Comecei a conversar com eles. Comecei a tentar conversar. Olá, tudo bem e tal? Educada, né? Aquela pessoa educada. Olá, senhor sequestrador.
tudo bom? Uma boa tarde, uma boa noite pro senhor. Só queria aqui saber como é que tá a sua mãe, a sua irmã. E foi literalmente isso. Falei a minha idade, falei o meu nome, falei quantas irmãs eu tinha. Só que com isso o rapaz que estava atrás, ele me batia muito e mandava eu calar a boca. Ele pisava na minha cabeça, me batia e me mandava eu calar a boca. Aí o que eu fazia? Quando ele mandava eu calar a boca, eu fazia uma oração, fazia uma prece e voltava a falar e ele retornava e ele voltava a me bater. Em algum momento, o rapaz do banco da frente pediu para ele parar de me bater. Realmente parou. Eu consegui conversar um pouco mais. A gente chegou em algum momento que a gente pegou uma estrada de terra, o carro tremia muito, pulava muito, a gente estava numa estrada de terra e com isso o carro estava numa velocidade muito baixa e eu sempre orando e tentando conversar. Em algum momento, o rapaz do banco do passageiro da frente saltou do carro, pulou. Ele pulou e eu lembro que o motorista, o passageiro, na verdade, ele gritava o rapaz, volta aqui, que não sei o que, e aquela gritaria mandando o rapaz voltar. Eu não posso te confirmar se o rapaz voltou ou não. Eu lembro da porta do passageiro fechar. Mas ali a intuição que eu tive foi, as minhas orações estão funcionando. O Deus que eu sirvo é mais forte do que tudo isso que está acontecendo aqui nesse momento. Porque juntando todos os fatores que ocorreram, depois eu analisei que realmente a morte estava muito perto. Naquele momento, eu não temia a morte. Naquele momento eu não temia a morte. Eu simplesmente aclamava o Deus que eu sirvo, pedia as minhas energias que ali agissem no coração de cada um daqueles indivíduos. Então eu vejo esse rapaz soltando do carro como um milagre para desestabilizar a cabeça das outras duas pessoas que estavam ali. Então eu percebi que alguma coisa estava funcionando ali. Depois de mais algumas horas, em algum momento eles me sentaram no banco do passageiro. Eu realmente não consigo lembrar de muita coisa. Só lembro que eu acho que não me sentaram, eu acho que eu estava deitado ainda. E ele pegou uma garrafa de água com gás e ele falou assim, bebe essa água. Eu falei que eu não estava com sede, porque eu não estava confiando. Eu sentia que não era para beber água, mas ele me obrigou a beber água. E quando eu bebia, sentia eu engolindo diversos comprimidos. Então, tinha diversos comprimidos ali. Eu cogitei a possibilidade, depois de tudo, que eles talvez haviam tentado me matar com drogas, me drogando para que pudesse dar a entender que eu havia sofrido uma overdose, que eu havia saído de uma balada e me drogado muito e havia morrido de overdose, algo do tipo. E me fizeram beber essa água. Depois de ter bebido essa água com gás, eu lembro de alguns momentos, mas não de tudo 100%. Eu acho que muitas pessoas da minha família e amigos vão estar ouvindo essa história com muitos detalhes pela primeira vez. Que é a primeira vez que eu estou falando muito abertamente desse assunto. Não só pelo trauma, mas também por ter sido muito difícil. Eu falava desse assunto com os familiares que queriam saber mais detalhes. Eu sempre chorava muito e acabava não conseguindo contar, principalmente por conta dos livramentos. O rapaz pulando, mais um livramento que eu vou contar aqui na frente. Eu vou contar algo que aconteceu muito grande, muito maravilhoso, que marcou a minha vida de uma forma gigantesca, por isso que vocês precisam ficar nesse vídeo até o final. Aí depois de algumas horas, eu acordo. Eu acho que eu apaguei com aquela água. Para vocês terem ideia, pela quantidade de medicamento, eu ter acordado foi praticamente impossível, porque eles me drogaram muito. No entanto, que eu passei. Vocês vão entender um pouco mais quando eu chegar à frente da história, para vocês terem ideia do porquê que foi praticamente impossível eu ter acordado com a quantidade de medicamento que eles me deram. Em seguida, eu acordo. Eu não consigo te falar se eu acordei dentro do carro, se eu acordei caído na estrada, se eu acordei porque não era mais uma estrada, eles haviam parado o carro numa mata. Então eu não lembro se o carro estava ali, não lembro o que aconteceu. Era impossível o carro estar ali por conta de onde acharam o carro algumas semanas depois. Aí o que aconteceu foi, eu acordo, eu lembro que eu estava amarrado e eu estava grogue. Um detalhe muito importante dessa história é que naquela época eu não gastava muito dinheiro, eu nunca gastei dinheiro por não ter mesmo. Nunca gastei dinheiro com roupa, sapato, essas coisas. E naquela época eu estava trabalhando em um hospital ortopédico. Então, foi a primeira vez que eu tive um salário um pouquinho melhor, mas ainda assim não era um salário que eu tinha condições de gastar sem, sabe, simplesmente comprando. Mas eu tinha um gosto muito grande por calça jeans. Eu gostava de ter algumas calças jeans diferentes. E a calça jeans que eu estava usando naquele dia era uma calça jeans nova. Eu acho que era a primeira vez que eu estava usando a calça jeans. Aí vem um detalhe muito importante daqui a pouco. Eu acordei, eu lembro de estar amarrado e eu falei assim, naquele momento de loucura, de droga, essas coisas, eu olhava assim e falava, mas eu não posso sair daqui. Eu tô amarrado. Aí eu ficava pensando, mas gente, eu tô sem camisa e tá frio, como é que eu vou ficar aqui? Então eu fiquei vagueando assim, pensamento, tentando tomar uma decisão. Por fim,
eu vi um arame farpado e eu tentei tirar as cordas do meu braço no arame farpado e eu consegui tirar as cordas do arame farpado e machucou tanto que eu tive marcas nos meus pulsos durante muito tempo dessas cordas amarradas no meu braço. Hoje não mais, graças a Deus eu não tenho marca dessas cordas. Para você ter ideia, o nível do desvaneio. Cismei de falar a palavra difícil hoje, hein, linda? Não sei o que é desvaneio, nem sei se existe, mas eu vou usar novamente. No desvaneio da minha mente, se não existir, criei. Agora, se existir não foi esse significado, vai ter significado na minha fala. No desvaneio da minha mente, eu com as mãos livres, eu olhava para baixo e falava assim, adiantou nada eu desamarrar os braços, porque minhas pernas estão amarradas, eu não vou sair daqui. Como é que eu vou caminhar com as pernas amarradas? O simples fato de abaixar e tirar as cordas do meu pé não era uma opção. Eu olhava e falava, vou ficar aqui. Eu vou falar o que eu lembro. Acredite quem quiser. Pode ser que na loucura da droga eu acabei desamarrando. Pode ser que na loucura da droga eu imaginei alguma coisa. Mas eu sei o que eu acredito. Eu sei naquilo que eu confio. Porque aquilo que eu sigo é maior do que qualquer mal aqui nessa terra. Eu olhei para os pés e falei assim, não vou andar, não vou caminhar, não vou sair daqui. Eu tava ali naquele anseio, parado em pé, com as pernas amarradas, e eu senti as cordas no meu pé, nos meus pés, fazendo assim, ó. Eu senti. Quando eu olhei, que eu vi que as cordas haviam caído aos meus pés, eu falei assim, não é pra mim ficar aqui. Eu preciso seguir. Não sei se essas pessoas vão voltar, não sei se eles fizeram isso para que eu possa passar a noite aqui drogado e acabar morrendo. O raciocínio não estava muito bom, mas eu sabia que ali eu não podia ficar. Comecei a caminhar no meio do mato, caminhando. Eles terem tirado meu cinto, a minha calça estava caindo. Minha calça jeans, ela estava caindo. E segurar a minha calça jeans também não era uma opção. Eu falava assim, não posso continuar caminhando porque eu vou perder a minha calça jeans nova. Olha a ideia, você tá vendo o quão as drogas estavam fazendo efeito? Eu falei, eu não posso sair daqui, porque a minha calça jeans vai cair, eu vou ficar sem ela, e o que eu vou fazer? Vou perder uma calça jeans nova, naquela loucura, né? Agora vem uma das cenas mais importantes e mais marcantes que aconteceram nesse sequestro. Duas. Aconteceu, primeiro, o milagre do cara ter pulado do carro e desestabilizado esses meninos. O cara da frente ter parado de mandar parar de me bater. Terceiro, as cordas no pé. Quarto, esse que eu vou contar agora ainda tem um quinto. Pra mim, o quarto milagre, quando a minha calça tava caindo, eu tenho uma conexão imensa com a minha mãe. Tem uma conexão muito grande. E é essa parte que eu sempre tinha muita dificuldade de falar. Tenho uma conexão muito grande com mãe, tentar não ficar emocionado para falar dessa parte. E a minha conexão com mãe é muito grande. E o que aconteceu foi, eu ali parado, eu olhei para trás e vi a minha mãe. E a minha mãe falava assim, tô arrepiando todinho. Minha mãe falava assim, você confia em mim? Eu olhei pra ela e falei, claro que eu confio. Aí ela falava assim, então tira a calça e me entrega que eu vou levar pra você. Aí eu falei assim, não, eu não posso tirar a minha calça. É nova, ela tá assim, você acabou de falar que confia em mim, você não confia em mim? Eu falei, confio. Aí então tira a calça e me dá. Por Deus do céu, que eu tirei a minha calça, comecei a caminhar. Cada 10 passos eu olhava pra trás e eu via minha mãe com as calças no ombro. Eu via ela ali o tempo inteiro. Caminhava, olhava pra trás e ela com a calça nos ombros. Depois de muito tempo caminhando, parei que eu tava exausto, eu tava muito cansado, mas eu já havia saído de onde eu estava. E eu lembro que tinha um morrinho assim e o caminho que eu tava seguindo. E eu sentei nesse morrinho. Sentei, cansado, exausto, e parei. Falei, não vou conseguir mais. E veio um senhor de bicicleta. Consigo descrever o rosto dele. Um senhor branquinho de barba, um chapelão rodado, assim, um chapelão de palha grande, um chapéu de palha muito grande. E ele olhou pra mim e falou assim, você vai desistir agora? Você vai parar agora? Continua, a ajuda tá logo aqui em cima. Pra mim, hoje, eu tenho certeza absoluta, foi o meu anjo da guarda, foi algum espírito de luz que ali passou naquele momento. Bicicleta ainda, hein? Tá moderno. Uma calangona, como a gente chama lá em Belo Horizonte, a gente chamava aquelas bicicletas de calango. Ah, eu tenho um calango, adorava andar de calango. Um calangão, uma bicicletona, aquele chapeuzão, aquele rosto, velhinho, cheio de ruga. Aquele chapelão e falou, vai, continua, não desiste agora não. Mas eu levantei, continuei caminhando e subi
um morro e não lembro de mais nada. Apaguei. Não lembro quem me achou, não lembro o resgate, não lembro no hospital, não lembro quanto tempo fiquei no hospital, tanta droga que me deram, fizeram lavagem no meu estômago, falaram que eu acordava e batia em enfermeira, que eu não aceitava ninguém dentro do quarto. Eu acho que me falavam que eu aceitava só a minha irmã. Nem a semana depois que eu saí do hospital eu consigo lembrar as coisas que aconteceram. Não tenho muita ideia do que aconteceu. Eu não entendi a gravidade. Não lembro, eu não consegui assimilar a gravidade de tudo que aconteceu. Aí, então, é para vocês terem ideia que a quantidade de droga que havia me dado para me derrubar durante todos esses dias era impossível eu ter acordado, mas não impossível para a energia que eu sirvo, não impossível para o Deus que eu clamo todos os dias. Eu não clamo só na dificuldade, não. Eu não sou de ficar lamentando e clamar somente quando eu preciso. Eu clamo todos os dias. Nas dificuldades, às vezes, eu nem peço socorro. Eu agradeço pelo desafio que eu estou passando para que eu possa aprender daquele momento e mudar a minha vida e tomar um direcionamento diferente. Agora, a dica da evidência de ouro aí pra vocês, eu queria falar que salvou a minha vida, que eu tenho certeza que salvou a minha vida. Quem aí gosta de Grey's Anatomy? Quem aí já assistiu Grey's Anatomy alguma vez na vida? Grey's Anatomy pra mim é a melhor série do mundo, e eu amo demais, assisto, já assisti tudo, já voltei a maratonar de novo, assisti mais umas 2 vezes, se eu não me engano eu já assisti a série toda umas 3, 4 vezes. Pra quem conhece sabe que a série é muito grande. E na série Grey's Anatomy, em um momento em que uma senhora é internada, ela acaba falecendo. O marido se revolta de tal forma que ele invade o hospital armado e começa a matar todo mundo no hospital. 2 das personagens principais estavam escondidas em um laboratório e uma comenta com a outra: se você dá de cara com ele, quanto mais informação ele tiver da sua pessoa, mais ele vai considerar antes de fazer algo de ruim com você. No carro, essa cena veio na minha cabeça, dele falando: quanto mais informações a pessoa que está ali para te fazer algum mal tiver de você, a possibilidade dela considerar antes de fazer é maior. É como se você conseguisse criar uma empatia entre a pessoa e você. E é por isso que eu falei o meu nome, quantas irmãs eu tinha, o nome da minha mãe, aonde eu morava, as coisas que eu fiz, coisas que eu fazia. E surgiu tanto efeito a ponto de mandar o de trás parar de me bater e o outro que pulou do carro, que aí eu já acho que é por conta das orações mesmo, que não foi por conta de eu ficar conversando. Ou pode ter sido uma coisa tudo junta. Vocês estão conseguindo entender a gravidade disso aqui, gente? Vocês estão conseguindo entender a importância desse vídeo de hoje? Vocês estão conseguindo sentir isso que aconteceu? Não precisa acontecer com você, mas você pode aprender a enxergar de uma forma diferente, baseado nas experiências do outro, ter um outro olhar baseado na dor do outro, ter mais empatia, mais amor baseado no sofrimento do outro. A gente não precisa passar para mudar a nossa vida, a gente não precisa sofrer para que a gente possa enxergar a vida de outra forma. Eu não preciso passar fome para entender o sofrimento das pessoas que estão na África nesse momento. Então esse vídeo é muito importante. Eu acho que se não for, eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ser o vídeo mais importante que eu já fiz desde o início do canal. Vai ser o meu vídeo favorito, que eu vou falar e vou recomendar para todo mundo assistir, é esse vídeo, para que você possa ter a oportunidade de mudar a sua vida antes de acontecer. Não espera uma tragédia, não espera uma angústia, não espera uma dor, um sofrimento, para que você possa se ver com mais amor, enxergar a vida de uma maneira diferente e dali mudar a direção do seu caminho. Muitas vezes são esses atalhos que a gente pega na vida, faz a jornada ficar muito mais sofrida do que pegar um caminho maior e a gente ter um aprendizado e desenvolver a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma de uma forma apropriada. Pessoal, e esse foi o primeiro sequestro. E, para minha sorte, porque provavelmente alguma coisa eu não aprendi, precisava aprender mais ainda, eu fui sequestrado de novo. Ô, seu sequestrador, grava minha cara aí se tiver algum sequestrador assistindo. Não me sequestra mais não, por favor. Tá bom, lindo ou linda? Não me sequestra não. 2 vezes já foi suficiente, já aprendi bastante. O segundo sequestro, vamos lá. O segundo sequestro, eu morava em São Paulo, Guarulhos. Domingo, final de tarde não, eram umas 2, 3 horas da tarde. Chegando em casa com meu amigo Arquiná, estacionando o carro para entrar em casa. Eu vi um rapaz passando, olhou um pouco pro carro. Quando que pensa que não, já tinha um do lado, um do outro com a arma, falando. Eu nem lembro o que falaram, acho que o desespero foi tão grande. Aí eu falei assim: oi, você tá doido, querida? Você tá birubiru? Você tá com problema de cabeça? Falei, Falei, pode levar o carro. Aí ele disse assim: passa pro outro banco, com a arma apontada pra minha cabeça. Passa pro outro banco. Eu falei, não, pelo amor de Deus, senhor, já fui sequestrado uma vez? Leva o carro ou leva só o Arquiná?
Mentira, eu não falei isso não. Podia ter falado, leva só ele nunca foi sequestrado não, leva ele só pra sentir o drama. E ele falou assim, não, passa pro outro banco. Passei pro outro banco, mandou eu sentar em cima das mãos assim. Como é que tá meu ombro aí, gente? Tá bonito? Eu malhei hoje de manhã. Brincadeira. Mandou eu sentar em cima das mãos e eu arquinar no banco de trás com outro cara apontando a arma pra ele. O do banco da frente estava armado, mas estava dirigindo. O cara de pau, infeliz ou feliz, que eu desejo toda a luz pra você, meu irmão. Desejo todo o amor do mundo. Você possa ter se convertido aí, ter encontrado um caminho melhor, que é isso que eu desejo pra todo ser humano. O cara de pau virou e falou assim, era véspera de feriado, eu só preciso de um dinheirinho pra passar o feriado. Se vocês não me darem, eu te mato. Falei, meu Deus, eu trabalho em um restaurante, pra não falar o nome, eu trabalho em um restaurante americano com temática australiana. Você sabe quanto a gente ganha por hora ali, lindo? Eu não tenho dinheiro pro feriado, não tenho nem pra mim, vou ter pra você, mas eu acho que eu tinha ali, porque a gente ganhava na gorjeta uns 300, 400 reais ou algo assim, eu imagino. E eu estava sem cartão. Falei, pronto, né, linda? Vai cortar o meu dedinho, porque tem um banco no Brasil que você pode sacar com o dedinho. Falei, ô, desgreta. Bendita a hora que eu fui registrar as minhas digitais. Pensei, vou perder o dedo. Dirigindo, tal. Ele queria voltar em casa pra pegar o cartão. Falei, nossa, minhas primas estão lá. Fiquei com medo da minha reação, se eu entrasse. Não sei, eu fiquei com medo do que poderia acontecer. Liguei pra ela, falei assim, oi, Grazi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Pega o meu cartão, por favor, me passa o número de segurança, tal. Eu acho que você precisa de algum número do cartão pra sacar sem... Não lembro o esquema. Se você precisa do cartão ou só de um número pra sacar com a digital, algo assim. Eu lembro que eu liguei, peguei um número para poder digitar com a minha digital. O que aconteceu? Fomos ao banco, paramos numa avenida movimentadíssima em São Paulo, em Guarulhos, porque era o começo da noite, véspera de feriado. O outro rapaz ficou com o arquinar no carro e eu fui até o banco com esse outro menino. Vou contar pra vocês o desfecho no final, que eu fiquei com vontade de estrangular o Arquinar, porque eu literalmente poderia ter me salvado, mas ele quase me matou no final. Vai escutando. Eu fui ao banco, o sequestrador desceu do carro. Que é o tamanho do sequestrador? Eu falei, ô, seu sequestrador, se quiser te dar um de esquerda aqui agora, lindo, você cai no chão aí, você não levanta mais, rapaz. Eu fiquei pensando assim, o que eu faço? Dou nele um murrão, só taco nele um murro pra descontar os 2 sequestros que eu fiquei irritado ali de um jeito, vocês não têm ideia. Taco nele um murro e saio vazado. Falei, mas e Arquinar? Arquinar lá dentro do carro, e Arquinar vai morrer? Eu fiquei pensando, será que vai morrer? Será que o cara... O que o cara vai fazer? Às vezes o cara corre, mas não consegui. Infelizmente, o meu instinto de empatia é maior do que o meu de sobrevivência. Que eu sei que pode ser errado, mas é como eu vivo. Infelizmente ou felizmente. É o meu coração, é o meu jeito de ser. Tiramos o dinheiro e voltamos pro carro. O que eu comecei a fazer de imediato? Comecei a fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro sequestro. Oi, tudo bom? Tal, meu nome é tal, tenho tantas irmãs. Eu tentando fazer o meu esquema ali, né? Fazer um esqueminha bonito, direito, né, para poder salvar a nossa vida. O Arquinar, para quem conhece ou não conhece, é uma pessoa extremamente ansiosa. É uma pessoa que não consegue ficar calada, é uma pessoa que fala muito rápido. Ele é um desespero que a pessoa que fala português não consegue entender ele falando português. É um desespero muito grande. O que Arquinar fez? Não sabia, mas começou a fazer a mesma coisa que eu tava fazendo. Não me mata também não. Eu tenho minha mãe, tenho que cuidar da minha mãe. Eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar da minha irmã. Eu que cuido da casa, pelo amor de Deus. Não. O cara, cala a boca! Cala a boca! Mano, deixa com o pai aqui, que tem o dom ali, como diria um grande amigo, tem o dom da persuasão. E deixa ali fazer o meu trabalho, né? E não, o cara começou a falar que nem uma maritaca, o cara mandando ele calar a boca, gritando, mandando ele calar a boca, ele chorando, desesperado. Enfim, eu tive que dar um grito na frente do carro e berrei com ele. Eu falei, Arquinar, cala a boca! Dei um berrão assim e ele calou. Sabe aquele boom, aquele sacode? Ele calou. Pra piorar a situação, o Arquinar começa a fazer o quê? Encarar a arma do cara que tava atrás, começou a encarar. O cara tá assim, o que você tá olhando pra minha arma? Olha pra lá, menor, olha pra lá, menor. Porque o Arquinar, pra quem não sabe quem é, eu vou mostrar uma foto dele aqui. Ele tem 40 anos, mas parece que tem 18. É um menino de tudo.
O Arquiná, sendo o Arquiná, o que ele fez? Ah, aponta essa arma pra lá então, aí, se você não quer que eu fique olhando pra... Aí eu tive que berrar com ele de novo. Quase matou a gente. Eu devia ter corrido do banco. Eu devia ter dado um de esquerda no cara lá do banco que teria vazado, que teria sido melhor pra mim. E não foi só essas duas coisas, não. Ele aprontou mais uma. Depois de sacar o dinheiro, andar mais ou menos 1h30, 2h30 com os caras, ele parou numa viela escura e mandou a gente descer. No momento em que ele mandou a gente descer, desce, 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 ele viu uma pessoa apontando lá no final da viela e falou: não desce, fica, fica, fica. Alguém levanta a mão aí e fala aí, você sabe o que o Arquiná fez, linda? Depois de eu ter salvado ele 3 vezes, o que ele fez? Definitivamente o instinto de defesa, de fuga do Arquiná é maior do que o de empatia. Porque quando ele falou fica, 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 o Arquiná já tava lá na esquina, ó, perna pra quem tem. Quase que ele deu tiro, porque ele assustou com o Arquiná descendo sem mandar descer. Aí ele apontou, começou a empurrar, caramba, desce, desce, desce. Olha lá, velho. Na metade do caminho do desce, que eu já tava colocando o outro pé pra fora, eu já tava me mijando inteiro. O xixi tava escorrendo assim, ó, nas pernas abaixo, quentinha. O xixi, ó, desceu todinho. Eu não sei por que cargas d'água eu tava descalço, não sei como que aconteceu, se eles tiraram o sapato, levaram os computadores, meus relógios estavam dentro do carro pra poder consertar aquela semana que o Arquiná é da Moca e pediu pra poder os relógios pra que pudesse ser consertado na Moca. Então eu perdi meus relógios, a gente perdeu o computador, então eu acho que eles levaram os tênis também, então levaram tudo. Além do dinheiro. Por fim, foi um trauma, que passamos mais um trauma e etc. Ponto. Vamos embora pro resumo disso tudo. Obviamente fiquei traumatizado, tanto que em seguida, depois de uns 3 meses, eu acabei retornando para a Inglaterra, porque eu fiquei com muito medo, fiquei muito traumatizado, até hoje sou. Então quando eu tô dirigindo no Brasil, eu fico muito atento aos retrovisores, não gosto de dirigir à noite, tenho muito medo, sou muito inseguro. Dormindo em casa, eu fico com medo de alguém pular em casa, eu fico sempre pensando e repensando o que eu teria que fazer para poder conseguir sair de uma outra situação como essa. Então o trauma ficou, obviamente. Quando eu disse no começo do vídeo a importância da gente passar por esses momentos, a importância da gente sofrer algumas coisas que no momento não tem um significado muito grande, a gente não sabe fazer a leitura do ocorrido, para mim foi um divisor de águas. Morreu um Kai antes e renasceu um depois. Por mais que eu tenha diversas coisas que eu preciso mudar na vida, que eu possa melhorar, esses 2 sequestros, o primeiro sequestro já havia sido um divisor de águas. Eu estava com uma vida muito desregrada. Graças a Deus, nunca usei nenhum tipo de droga, mas eu estava bebendo muito, dirigindo, essas coisas, então eu tava começando a ter uma vida desregrada, coisa que nunca havia acontecido antes. Eu sempre fui muito careta, né? Eu nunca fui de beber, nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de droga. E eu comecei a me desregrar ali sem um balanço, que eu acho que a pessoa pode aproveitar, pode viver sim, desde que haja um equilíbrio. E eu não estava achando esse equilíbrio. Então haviam várias coisas que eu precisava melhorar naquele momento, inclusive a minha relação com a minha família, porque a minha relação com a minha família naquele momento estava um pouco destabilizada por conta da minha sexualidade. Então, por eu ser um ser muito livre, não gostar de rótulos, sempre quis fazer o que eu quis e igual eu falo, né, desde que você não machuque ninguém, sempre falo isso, tá tudo bem, seja feliz. Então a minha relação com a minha família estava muito estabilizada. E, inclusive, uma das perguntas que a minha irmã, que mora fora, fez pra minha mãe no telefone foi a seguinte: e aí, mãe, se o Thiago tivesse morrido nesse sequestro, eu ainda estava no hospital, como é que ficaria a questão da sexualidade dele, da senhora não entender direito? Obviamente, com a minha mãe, não foi que ela não me aceitou, ela não conseguia entender mesmo aquela realidade, que não é uma realidade para ela, ela veio de uma origem muito diferente. Então hoje eu entendo as limitações, como eu falei num dos vídeos do podcast na van, eu relato isso lá, que eu entendo as limitações hoje, né? O amor existia, mas naquele momento eu não tinha esse raciocínio. Então eu estava afastado da minha família. E o sequestro me trouxe de volta para perto dele. O sequestro nos uniu novamente. O amor foi mais forte e nos trouxe ali. E eu mudei muito a dinâmica da minha vida. Então, quando eu falo é importante a gente passar por dificuldades, obviamente que isso foi o extremo, mas me ensinou muito. Eu sei que poderia ter acabado de uma forma drástica, mas eu sobrevivi e eu fiz daquilo ali o melhor para mim. Falei, o que eu posso tirar de proveito desse momento? Então minha conclusão é essa: não se desespere nos momentos de dificuldade, não se entregue nos momentos de dificuldade. Você pensa, dá uma respirada, peça ajuda se for preciso e mude a direção do seu caminho. Você não precisa ser infeliz. Você pode encontrar felicidade nas coisas mais simples. A gente não precisa de muito para sobreviver. A gente cria uma expectativa na vida muito grande, mas a realidade é que a gente não precisa de muito para sobreviver se você cultiva coisas mais simples, tá bom? Pessoal, foi muito bom compartilhar essas histórias com vocês. Foi extremamente prazeroso trazer isso aqui, porque eu sei o quanto pode mudar a
vida de pessoas. Então não se esqueçam de comentar, compartilhar. Lembra que todo o início é muito difícil, não preciso que vocês me ajudem muito nessa caminhada desse canal, para que a gente possa atingir o máximo de vozes possível, pois a intenção aqui é eu estar em evidência e vocês se evidenciarem a cada dia com a gente trocando figurinhas. É por isso que comentar, relatar se você já passou por algum momento que mudou a sua vida é muito importante, tá bom? Lembrando, então sempre, sejam fortes, sejam únicos, sejam vocês. Um beijo grande de quem ama muito, muita luz, que vocês tenham um dia abençoado, uma noite abençoada, um final de semana iluminado, e eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.